Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar aqui com nossas aulas sobre átomos. Vamos falar hoje de número atômico, número de massa e íons. Muito bem. O que para a gente é o número atômico de um átomo? O número atômico é um número muito importante, porque ele vai servir para a gente poder identificar o nosso átomo. O número atômico é nada mais do que o número de prótons que existe no átomo, ou seja, a quantidade de cargas positivas que existem no seu núcleo. A gente representa o nosso número atômico pela letra Z, está aqui indicado. Outro número importante para a gente é o que nós chamamos de número de massa. O número de massa é simplesmente a soma do número de prótons mais o número de nêutrons que nós temos no nosso átomo. Isso é o nosso número de massa. Representamos pela letra A. Cada elemento químico vai ser representado por um símbolo. Então, eu vou ter elementos químicos que são representados por uma única letra. Essa letra será maiúscula, como é o caso, por exemplo, do carbono, como é o caso, por exemplo, do nitrogênio, do oxigênio e do hidrogênio. Temos outros elementos químicos que são representados por duas letras. Aí, nesse caso, necessariamente, a nossa segunda letra será minúscula. É o caso do cloro, é o caso do bromo, é o caso do neônio. Muito bem. Veja só, olhamos aqui a representação do nosso átomo de carbono. Então, o carbono é representado por um símbolo, que é a letra C. Temos mais duas informações. Aqui no cantinho esquerdo, nós temos na parte de baixo o número atômico, ou seja, o seu número de prótons, a quantidade de carga positiva que nós temos lá no núcleo. Aqui em cima nós temos o número de massa, no caso do carbono é 12. O que é isso? É a soma da quantidade de prótons que ele possui mais a quantidade de nêutrons. Então veja, se o seu número de massa é 12, significa que ele tem um total de 12 partículas no seu núcleo. Sendo que 6 são prótons, então se eu fizer 12 menos 6, ou seja, o número total de partículas menos os prótons, nós teremos os nêutrons. Então eu sei que o carbono também terá 6 nêutrons. Uma outra forma de representar é colocar a indicação do número de massa na parte superior, só que do lado direito. Então nós temos aqui a mesma informação, só que representada numa posição um pouquinho diferente. Mas veja que a representação do nosso número atômico é sempre do lado esquerdo, na parte de baixo. Olhando aqui para o nosso elemento sódio, representado por Na, vem de natrium, do latim. Olhando o sódio, a gente percebe que ele possui 11 prótons, então seu número atômico é 11, e ele possui um número de massa 23. O que quer dizer isso? Se eu somar os prótons com seus nêutrons, vai dar um total de 23. Como que eu descubro agora os nêutrons? É muito fácil. Se eu pegar o total e tirar 11, sobra 12. Então significa que essa espécie ela apresenta para mim um total de 11 prótons e 12 nêutrons. Por isso que a soma vai dar 23. Então olha só, o nosso número de massa será o número atômico, que é o número de prótons, mais os nêutrons. Um outro detalhe importante a respeito de um átomo é que um átomo sempre será neutro. Para ele ser neutro, a quantidade de cargas positivas, ou seja, prótons, tem que ser igual à quantidade de cargas negativas, os elétrons. Então, se esse átomo possui 11, um total de 11 prótons, por isso o seu número atômico é 11, ele também irá possuir 11 elétrons para ser eletricamente neutro. Olhando aqui a representação do átomo de cloro, veja, o número atômico dele é 17. Significa que ele possui 17 prótons, ou seja, 17 cargas positivas no seu núcleo. E o seu número de massa é 35, ou seja, a soma desses prótons com os seus nêutrons vai dar 35. Se eu fizer 35, tirar 17, sobra para mim 18. Então significa que ele possui 18 nêutrons. Então veja, o átomo de cloro é representado por Cl, cloro Cl. Ele possui 17 prótons, portanto o seu número atômico é 17. Ele é neutro,
se ele tem 17 prótons, ele também tem 17 elétrons, e o seu número de partículas no núcleo, ou seja, prótons mais nêutrons, dá um total de 35. 35 menos 17, que são os prótons, vai me dar 18. Então isso indica que o nosso cloro tem 18 nêutrons no seu núcleo. Uma outra informação importante que a gente pode observar a respeito do nosso átomo é em relação ao seu volume. Veja bem, se nós imaginarmos que o átomo todo é compreendido pelo núcleo e a eletrosfera, ou seja, a região onde estão os elétrons, e essa distância, como se fosse o diâmetro dessa esfera, indicasse para mim o tamanho desse meu átomo, o núcleo iria ocupar uma porção muito pequena. O núcleo ele é bem menor do que o átomo todo. Lembre-se que o átomo é extremamente pequeno e o núcleo é ainda muito, muito menor. Na verdade, a gente sabe que o núcleo ele é de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o átomo. Então o núcleo é extremamente pequeno. Então o volume do meu átomo é dado pela eletrosfera, já que o volume do núcleo é praticamente um volume desprezível dentro de todo esse volume compreendido. Em relação à massa, existe uma coisa interessante. A massa de um próton é praticamente igual à massa de um nêutron. E eles são cerca de 1840 vezes mais pesados, ou seja, massa maior do que o do elétron. Então, em termos de massa, a gente pode dizer que a massa do átomo se concentra no seu núcleo, já que cada próton e cada nêutron é quase 2.000 vezes mais pesado do que os elétrons. Na prática, a massa do átomo que realmente importa é a massa que está no núcleo. A massa do elétron aí seria desprezível por ser tão pequena em relação às partículas nucleares. Toda vez que eu tenho um átomo, esse átomo é neutro. A quantidade de prótons e elétrons é a mesma. Contudo, em algumas situações, o nosso átomo pode perder ou ganhar elétrons. E isso vai fazer com que ele acabe se tornando um íon. Então, íons são átomos, ou até mesmo grupo de átomos, que possui uma quantidade de prótons, partículas positivas, diferente da quantidade de elétrons. Enquanto num átomo essa quantidade é igual, porque num átomo nós temos um sistema neutro, num íon a quantidade de prótons e elétrons é diferente. Então, eu terei uma espécie carregada, eu terei uma espécie com excesso de carga positiva ou com excesso de carga negativa. Então, no átomo é neutro, no átomo a quantidade de prótons e elétrons é igual. Em um íon, eu tenho um desequilíbrio elétrico. Eu tenho um excesso de prótons ou um excesso de elétrons. Portanto, eu vou ter um íon que poderá ser um cátion. O cátion é um íon que possui um número de prótons maior do que o número de elétrons, portanto ele tem mais cargas positivas do que negativas, então ela vai ser uma espécie carregada positivamente. Isso vai ocorrer de que maneira? Para nós termos um cátion, para eu ter um excesso de carga positiva, significa que houve perda de elétrons, ou seja, esse átomo perdeu elétron, perdeu carga negativa e ficou com excesso de carga positiva. Os elétrons vão sair da última camada, ou que nós chamamos de camada de valência. Então, olhando aqui, por exemplo, o sódio na sua primeira camada ele possui 2 elétrons, na sua segunda camada ele possui 8 elétrons e na sua terceira camada ele possui 1 elétron, o que nos dá um total de 11 elétrons. Então o átomo de sódio é neutro, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Mas acontece do nosso átomo de sódio perder o último elétron, ou seja, esse elétron que está na sua terceira camada, na camada de valência. Com isso, ele continua tendo os 11 prótons, nós não mexemos nos prótons, mas
ele, ao invés de ter agora 11 elétrons, só tem 10. Então, 11 prótons e 10 elétrons. A carga de 10 elétrons cancelam a carga de 10 prótons. Então, nós temos um próton em excesso, ou seja, excesso de carga positiva. Se eu tenho uma diferença de quantidade de prótons e elétrons, eu tenho um íon. Como excesso de carga positiva, esse íon será um cátion. Por outro lado, nós podemos ter ânions. No caso dos ânions, o número de elétrons supera o número de prótons. E eu vou ter uma espécie que será carregada de forma negativa, negativamente. O nosso ânion vai se formar quando um elétron ou mais entrar na sua última camada, ou na sua camada de valência. Então, nós temos aqui, por exemplo, o cloro, que tem 17 prótons e 17 elétrons. O átomo é neutro. Primeira camada do cloro tem 2 elétrons. Segunda camada do cloro, 8 elétrons. Terceira camada, 7 elétrons. No caso do cloro, ocorre muitas vezes a entrada de um elétron na sua camada de valência. E agora ele passa a ter 18 elétrons. Mas veja que ele continua tendo 17 prótons. 17 prótons vão cancelar a carga de 17 elétrons. Nós temos um elétron aqui em excesso, cuja carga não será cancelada. Portanto, meu cloro apresenta o excesso de uma carga negativa. Então, o número de prótons e o nosso número de elétrons agora é diferente. Então, nós temos um íon. E como é um íon com excesso de carga negativa, ele será o que nós chamamos de um ânion. Muito bem. Pessoal, essa é a nossa aula, para que vocês tenham uma ideia de números atômicos, número de massa, o que são íons. Lembre-se também que o recebimento ou perda de elétrons vai ocorrer sempre na camada de valência. Pessoal, bons estudos para vocês. Muito obrigado.